O clima no Partido Liberal não foi tranquilo, de acordo com fontes ouvidas pela CNN. Houve 2 reuniões com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no PL. Uma reunião pequena com a presença de Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na qual houve atritos. E uma reunião com toda a bancada em que Tarcísio de Freitas, nas palavras de uma fonte, foi atropelado pela base. Na avaliação de interlocutores com quem conversei, tanto Jair Bolsonaro quanto parlamentares da direita não gostaram da conduta de Tarcísio de Freitas. Eles disseram que o gesto não foi adequado. Segundo as fontes, o governador de São Paulo não chegou a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre declarações a respeito da reforma tributária. Interlocutores do ex-presidente fazem 2 leituras da conduta de Tarcísio à frente da reforma. Abre aspas. Ou ele está sendo levado por caciques da política, por interesse desses caciques em ministérios do governo Lula e em outras indicações que envolvem o Republicanos, o Partido Republicanos, ou a máscara dele, de Tarcísio de Freitas, caiu. E a âncora Raquel Landim traz o lado de Tarcísio de Freitas. O governador disse a aliados que é preciso, abre aspas, manter o rumo e fazer a coisa certa, fecha aspas. Ontem à noite, Tarcísio, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e o líder do partido, o deputado Hugo Mota, gravaram um vídeo para explicar por que apoiam a reforma tributária, explicando que é importante para o país. Vamos ver então um vídeo divulgado nas redes sociais pelo filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, no qual é possível ver Tarcísio defendendo a reforma tributária e sendo interrompido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se é ruim para o povo, nós vamos ficar do lado da nação. Esquerda não tem voto. Gente, se é ruim, vamos deixar o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Vamos à nossa primeira rodada de análise aqui, começando com Janaína. Janaína, como é que você viu? Ou seja, o primeiro atrito evidente através dos vídeos e também nas conversas dos bastidores. Boa noite para você. Boa noite. Bom, primeiro eu gostaria de dizer, que eu respeito muito a opinião das outras pessoas. Então, não é porque o governador está defendendo um ponto de vista que ele pode ou deve ser chamado de traidor, que se deve partir para esse caminho de que a máscara caiu ou de que ele está sendo induzido, manipulado. O governador, uma pessoa adulta, ele explicou os motivos pelos quais ele agora passou a apoiar a reforma, diz que tem medo da direita ficar, vamos dizer assim, na rabeira, de dar esse mérito da reforma tributária para um governo esquerdista e a direita sair como uma opositora por oposição. Então, primeiro eu quero deixar muito claro aqui que eu respeito a divergência e não penso que nós devamos desrespeitar essa liberdade do governador. Agora, com todo respeito ao governador, eu entendo firmemente que ele está errado. Por quê? Porque o texto que foi apresentado ontem à noite, ele até tem algumas alterações com relação ao texto anterior, mas, assim, nos pilares, ele mantém os mesmos equívocos. Tá? Eu vou dar aqui 3 exemplos, vou pensar três aspectos, mas existem outros tantos. Primeiro, essa PEC, que é uma alteração na Constituição Federal, então é algo assim muito difícil de se mudar depois, está dando o poder para o presidente da República alterar as alíquotas dos impostos
no país, sem isso passar pelo Poder Legislativo. É uma liberdade, é um arbítrio sem precedentes. Eles estão criando um conselho, tá? Que, num primeiro momento, eu confesso que as primeiras leituras que eu fiz, o que eu interpretei desse conselho? Que os estados e os municípios perderiam autonomia. Porém, no texto que saiu ontem, a situação é ainda mais grave, porque esse tal conselho, o conselhão, ele terá poder para legislar. Então, além do presidente da República poder mudar as alíquotas sem passar pelo Poder Legislativo, esse tal conselhão, que já retira a autonomia de estados e municípios, ele vai ter a capacidade e ter autonomia para legislar. É muito grave. Muitas pessoas dizem, não, mas já existe o CONFAS, mas são atribuições completamente diferentes. E muito embora os defensores da reforma digam, mas todos os estados estarão representados, é muito típico dos governos esquerdistas arrumar lá umas cadeiras para a sociedade civil, o que em tese é algo bom. Só que eles costumam colocar como sociedade civil partidários dos entendimentos deles. É mais uma concentração de poder no governo federal. Eu denunciei nas minhas redes, falei aqui, vi pouca repercussão disso, mas aqui na Assembleia nós tivemos um embate dramático em torno da progressividade dos impostos de transmissão causa-mortes e intervivos, por doação, que é aquele imposto que se paga para fazer o inventário. Quem já, infelizmente, teve um falecimento na família sabe o preço que é para fazer um inventário. Esta reforma está sendo aprovada para a previsão de uma alíquota progressiva. Então, significa o seguinte, a pessoa que tem um pouquinho mais pagará uma porcentagem maior de tributo. Quem olha diz, nossa, isso é muito justo, porque só quem tem muito é que vai pagar mais. Só que os ricos mesmo, eles pegam todos os seus imóveis e colocam lá em holdings, colocam em empresas, não vão pagar esse tributo. Quem é muito humilde, que tem ali um pequeno bem, vai ter direito à justiça gratuita, tem uma série ali. Quem é que vai pagar? É a classe média. É muito grave. Outro ponto importantíssimo, eu sei que eu estou estourando aqui, mas outro ponto importantíssimo, essa PEC não prevê alíquota nenhuma. Está dando total liberdade para uma previsão futura. Então, nós estamos mexendo em toda a estrutura tributária da Constituição Federal, sem nenhuma garantia sobre os valores, sobre as bases de cálculo, sobre as alíquotas, que é a porcentagem que vai ser calculada de uma determinada base de cálculo. Quando eu estava aqui na Assembleia, nós fizemos a reforma previdenciária. Nós recebemos a PEC praticamente ao mesmo tempo que recebemos a lei complementar, que integrava a PEC. Eles estão fazendo uma mudança na Constituição sem saber qual é o texto da lei complementar. É uma carta em branco. E eu vou chamar a atenção para um aspecto político agora. As pessoas podem gostar de Lula, podem não gostar de Lula. Podem criticar por ele não ter diploma. Mas eu duvido que haja alguém que diga que Lula é burro. Não conheço alguém que diga que Lula é burro. Repare o que Lula fez hoje. Disse que essa reforma não é a que ele queria. Por que Lula está fazendo isso? Porque ele sabe que vai aumentar a carga tributária. Ele sabe que quando as pessoas caírem em si, vão perceber que é uma reforma ruim para o contribuinte. Não estou falando do leão, não estou falando para o contribuinte. E ele não quer segurar esse peso nas costas. Então, com todo respeito ao governador, que é uma pessoa que eu respeito muito, prezo muito, entendo que ele está errado. João Caminoto, eu ouvi, João, antes de tudo, obrigado pela presença, prazer falar com você aqui no Arena, CNN Arena. Opa, igualmente. João, eu ouvi de muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro o seguinte, que o Tarcísio, ele é técnico, sempre foi, demonstrou isso na época, quando estava no Ministério, mas desta vez faltou gesto, sobretudo com o ex-presidente. Concorda? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, colegas aí da bancada.
O governador, eu acho que aconteceu até um pouco antes do que eu esperava, vamos dizer assim, esse atrito, se a gente pode chamar assim, entre o governador Tarcísio e o presidente Bolsonaro e seu entorno. O Tarcísio sempre foi mesmo um quadro técnico, inclusive participou de governos anteriores ao governo Bolsonaro, em cargos importantes, e ele tem, pela sua natureza, pelo seu posicionamento, ele tem também um posicionamento político que é diferente do de Bolsonaro. É muito claro isso. E esse alinhamento, né, o Tarcísio obviamente foi muito fortalecido durante o governo Bolsonaro e se viabilizou, candidatou e também por seu mérito pessoal, pelo seu desempenho. A tendência é que essas divergências, como nós vimos hoje, vão continuar e devem se alargar, e pode haver sim um distanciamento e até uma ruptura entre o governador e o presidente Jair Bolsonaro. Sobre o gesto, eu não sei, quer dizer, até muito recentemente o Tarcísio vinha se posicionando de uma maneira muito crítica e adversa ao projeto, né, de reforma, mas ele mudou de ideia e explicou por que mudou de ideia. Foi ao encontro do presidente da República e das lideranças do PL. Eu não sei se faltou esse gesto, faltou essa habilidade política. Eu acho que ele está sendo coerente com a responsabilidade dele como governador do Estado. Sobre o projeto, nós temos uma série de problemas. O projeto realmente, como a Janaína apontou, tem uma série de questões. Está longe da perfeição. Essa questão de toda essa regulação que vem a posteriori é preocupante, mas a gente não pode esquecer uma coisa: a situação tributária do Brasil hoje, como ela é. Nós vivemos o caos tributário no país. Nós afastamos investimento, nós diminuímos a produtividade. Os ricos não pagam impostos hoje. Não é por causa que essa adoção dessa reforma que vai fazer com que os ricos não consigam escapar, os muito ricos, né, não consigam escapar do pagamento. Então, eu acho que dentro do trabalho e da gestação, por muito tempo dessa reforma, das pessoas envolvidas e dedicadas a isso, sim, para o país, ela se tornou quase que inevitável e um passo importante. Tainá, qual a sua avaliação dessa fala, dessa reunião hoje lá no PL? Uma reunião bem agitada e quente, né? Como você conhece lá em Brasília. Muito quente. Leandro, deixa eu só trazer uma informação, se você me permitir, claro. Porque a gente está também aqui avaliando as contas, né, sobre a reforma tributária, e chega a informação de que o MDB, que tem 43 deputados, fechou questão também. Vai entregar os votos que o Arthur Lira está pedindo. O PP de Arthur Lira está entregando menos, está entre 38 e 40 votos, segundo o líder do partido. Bom, dito isso, vamos falar dessa reunião, né? Eu acho que o Tarcísio de Freitas buscou um diálogo, que é algo que lhe é característico, né? Você fala dele ser um técnico e, me parece, o entorno dele sempre também coloca Tarcísio de Freitas como alguém que busca a conversa, né? A saída pelo diálogo, e foi isso que ele tentou fazer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que alertado de que muito dificilmente conseguiria o retorno que esperava, que seria a aprovação da reforma tributária pelos bolsonaristas. O que eu estou enxergando, Leandro, dentro do PL, conversando com as lideranças das duas frentes, é que tem um racha. Tem um racha dentro do PL, tem os bolsonaristas de um lado, e tem a ala dos chamados políticos profissionais que respondem ao Valdemar Costa Neto. Do outro, os bolsonaristas ainda
fazem maioria, né? Tanto que eles estão ameaçando entregar 58 a 60 votos contrários à reforma tributária. Mas o que a gente observou nada mais é do que as claras, né? A apresentação dessa ruptura dentro do PL, que eu não sei que caminho tomará. Acho que o Tarcísio de Freitas foi muito feliz em fazer esse gesto de procurar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que o ex-presidente foi grosseiro com o governador de São Paulo quando falou que ele não tem... É um fato, mas não era necessário, diante desse gesto do Tarcísio, dizer que ele não tem tanto tempo na política quanto muitos dos deputados que lá estavam. Foi incendiário nessa fala e acho que descortês com o governador de São Paulo, que se propôs a uma conversa. A avaliação que fica, Bolsonaro joga Tarcísio de Freitas na mão do centro e do centrão. Aproxima Tarcísio de Freitas de lideranças mais ao centro.